Eu sei que você acorda, olha o relógio, dá aquele aperto no coração e você pensa: por onde eu devo começar? Hello, my friend! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui te faz conquistar uma rotina produtiva. Então aproveita, clique em gostei e não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo novo. Eu sei que você acorda, olha no relógio e já sente aquele aperto no coração e se pergunta: por onde eu devo começar? Se essa sensação de sempre estar atrasada te visita, esse vídeo é para você. E hoje, de uma forma bem direta, eu vou responder 6 perguntas que a maioria das pessoas fazem em relação à rotina e muitas vezes nem percebem. É muito importante começar sempre muito pelo começo. E eu te pergunto, o que é rotina? E basicamente é algumas ações feitas de forma intencional. Como, por exemplo, o horário em que você acorda, o horário que você dorme, que você toma seu café, que você almoça, que você vai treinar, que você trabalha. Então, essa junção de ações em determinados horários faz com que você tenha uma rotina. Quando ela é realizada de forma regular e contínua, ou seja, você realiza um dia, realiza no outro, na outra semana você também realiza. Pelo fato de você ter esse certo controle em relação à rotina, você tem menos estresse, menos ansiedade e uma tranquilidade maior em relação aos compromissos que vão surgindo no meio do caminho. E o que sempre vale ressaltar: a rotina não é uma obrigação, não é um militarismo que você não pode realizar nenhum tipo de mudanças ou nenhum tipo de transformação. A rotina não costuma ser monótona. Algumas coisas podem até ser, mas você começa a ver beleza nisso e você lida melhor com essa relação porque o seu básico sempre estará sendo bem feito. E sim, as pessoas costumam confundir rotina com essa prisão. Essa era a palavra. Porque na cabeça das pessoas que não seguem rotina, as pessoas que seguem são pessoas chatas, pessoas que sempre fazem as mesmas coisas nos mesmos horários, são pessoas enjoadas porque tem o horário de dormir. Só que essa é uma visão de fora da pessoa. Ela não segue uma rotina, então provavelmente ela não acredita que seja importante, porque para quem segue a rotina é extremamente importante. Para mim, por exemplo, é. Mas isso não significa que eu nunca mudo a minha rotina, que eu vivo numa prisão, que de uma semana para outra nada muda. Não, pelo contrário. Quando a gente fala sobre essa confusão que as pessoas cometem em relação à rotina, é muito importante a gente ressaltar a mentalidade que envolve a rotina. Se você é uma pessoa que repete diversas vezes para você mesmo que você não consegue seguir a rotina, que você só faz por 2 dias, depois larga tudo, ou se você é aquela pessoa que pelo menos uma semana pode contar comigo que tudo vai ser bem feito, mas logo em seguida você larga tudo. Se você repete e repete isso várias vezes para você mesmo, você está colocando na sua cabeça crenças de que você não consegue, de que você não é capaz, de que rotina não é para você. Rotina é coisa para quem é chato, para quem é enjoado. E por trás dessa crença é o que muitas vezes faz com que você não consiga seguir uma rotina. Por isso que eu gosto de começar pela reflexão de como você é em relação à rotina. Você é aquela pessoa que fala mal da rotina, mas nunca tentou? Você é aquela pessoa que já tentou ter uma rotina, mas não conseguiu e hoje você fala mal de quem faz ou de quem consegue fazer uma rotina? Você é aquela pessoa que ama e defende uma rotina porque você gosta, porque você consegue aplicar? Ou simplesmente você é aquela pessoa que um dia já teve rotina, hoje em dia não tem mais? Então, existem várias etapas em relação à rotina e você precisa analisar onde você está. Porque a rotina não é sobre perfeição, mas é sobre você acreditar que aquilo que você está fazendo é para facilitar a sua vida. Porque, como eu já disse, o básico vai estar sendo feito e muito bem feito. Então você cria mais espaço para realizar algumas coisas, para fazer alguns compromissos. Você tem um certo controle do seu tempo.
Mas não significa que as coisas nunca sairão do lugar. Não, pelo contrário. A vida de quem tem rotina é uma vida normal. Às vezes pode surgir algum tipo de compromisso. Às vezes a rotina pode acabar mudando no mesmo dia ou de um dia para o outro. Não tem importância. Você só precisa ter o máximo de cuidado possível em controlar algumas atitudes básicas para você, como o horário de acordar, essa organização para você ir para o trabalho, se você é aquela pessoa que já acorda, não consegue nem lavar o cabelo porque está sempre atrasada. Então, é ter esse controle para que o básico aconteça e aconteça bem feito. E, Marcela, você já explicou pra gente que as pessoas costumam confundir a rotina com prisão. E atualmente, assim, por que que ela é tão importante? Por que que você acha que é tão bom seguir uma rotina? Eu sempre costumo falar que cada microação que ela não já está na rotina, ela já não está programada, ela costuma ser uma decisão. E isso resulta em um estresse e uma ansiedade muito grande, não só na sua vida, mas no cenário completo. Vamos supor, você é aquela pessoa que não escolheu a roupa para o outro dia do trabalho, que não separou nada, que não separou a roupa do treino, que não sabe o horário que você vai acordar. Então você basicamente já vai acordar desesperado, talvez até em cima do horário que você precise trabalhar. E aí você não escolheu a roupa, então você vai ter que escolher naquele momento. E algumas vezes nós mulheres pensamos em uma roupa, temos essa decisão e vestimos. Só que tem dias que a roupa não fica boa. Então você, não quero essa roupa. Você pensa em outra roupa e você veste a roupa. Aí tudo bem, a roupa ficou boa. Mas você teve microações que se tornaram decisões. E para decidir, você no seu cérebro precisa utilizar neurônios, gasta energia. Então acaba que se cada coisa pequena no seu dia, na sua vida, que não vai estar programado, que não vai estar anotado, que você não vai saber o que que você precisa realizar, enfim, todas essas coisas. Se elas não estão programadas, elas se tornarão decisões. E decisões, micro decisões, vai se tornando uma coisa muito grande. Quando você vê, você já está muito estressado, você já está chateado. Por quê? Começou cedo, você decidindo a roupa que você ia, o caminho que você vai fazer o trabalho, ou o documento que você tem que entregar que você não entregou, que você não anotou, e foi surgindo tudo em cima da hora. Então, muitas decisões, isso te resulta em muito estresse, muita ansiedade. E aí você pensa assim, nossa, mas hoje nem teve nenhum problema assim para poder ficar estressado. Mas se você acumular todas as pequenas decisões que você teve, dá para ficar muito estressado. E aí pensa, até você chegar no momento em que você precisa desse foco todo, dessa energia, dessa concentração, muitas vezes você já está cansado, já está com a cabeça fadigada, porque teve muitas pequenas decisões durante o dia. E naquele momento que você precisava mesmo, você já está saturado, então você não vai performar como você gostaria e muito menos como você deveria. Tá, tudo bem. Em relação à tranquilidade e ansiedade, eu já consegui entender, Marcela. Mas isso reflete em alguma outra área da minha vida? Sim. Além de melhorar o foco, a sua saúde, o seu treino, sua saúde num todo, também tem a questão das finanças. Nossa, mas o que tem a ver as finanças com rotina? Se você é uma pessoa que tem rotina e você tem o costume de anotar as coisas, você sabe exatamente os dias de pagamento das suas contas. E você vai realizar aquilo porque está programado, porque você já sabe o que você tem que fazer, você não vai gastar energia com aquilo, você só vai simplesmente ir lá e no dia certo realizar aquele pagamento. Agora, se você é uma pessoa que não tem a rotina, começa a ligar aqueles vários números estranhos no seu celular. E aí você pensa, nossa, mas será que eu tô devendo alguma coisa? Será que tá faltando alguma coisa? E quando você atende, você vê que, bom, você tá devendo a conta do celular. Como que você sabe isso? Só por conta da ligação. E aí, quando você vai reparar, não é só a conta do celular, mas sim algumas outras contas que estão atrasadas. Então, reflete. A sua falta de organização, sua falta de rotina vai refletir também nas suas finanças, também na sua família, também na sua saúde e assim por diante. E eu sei que você já errou em relação a começar uma rotina e talvez ainda continue até errando. Só que hoje eu vou trazer aqui para vocês 3 erros que é muito comum as pessoas cometerem em relação à rotina e a gente vai vencer isso. O primeiro erro,
e mais comum. Sabe aquele influenciador que você ama de paixão seguir? Pois é, você gosta tanto de seguir aquela pessoa que aí você pega a agenda daquela pessoa e tenta replicar. Ah, porque eu vou acordar às 5 horas da manhã, porque eu vou fazer yoga, vou fazer meditação, vou treinar e aí depois eu vou trabalhar. E aí você tenta aplicar. Só que vai durar 2 dias, porque aquela rotina não é a sua rotina. Você não tem o dinheiro que eles têm, você não tem a equipe que eles têm, você não tem o tempo que eles têm. Então, o maior erro das pessoas é pegar rotina de influenciadores ou grandes experts, que já são pessoas em níveis diferentes da vida do que você, e você quer replicar isso para sua vida. E além disso, não só as pessoas de grandes influências, mas, por exemplo, às vezes você quer seguir até mesmo a rotina dos seus familiares mais próximos, sua prima, não sei. E esse também é um erro, porque a beleza é você se encontrar na rotina e entender o que vai funcionar para você. Eu, por exemplo, acordo 4:30 da manhã porque funciona para mim, porque eu consigo me ajustar melhor em relação aos meus horários e todas as coisas que eu preciso fazer. E aí você vai pegar a minha rotina e tentar aplicar. Não vai durar. Não vai durar porque você não tem um propósito definido, você não tem um porquê muito bem definido, por que você faz aquilo. E aí acaba que você só fica replicando. E aí, esse pode ser um ponto que hoje talvez você tenha raiva de seguir ou ter uma rotina. Porque você simplesmente fica tentando copiar a rotina de outras pessoas e não sabe o que funciona e o que é feito para você. O segundo erro muito comum é você querer implementar tudo de um dia para o outro ou de uma única vez. Você é aquela pessoa que não tem rotina, não tem horários, não tem bons hábitos e você quer adquirir isso. Você não tem costume de treinar, você não se alimenta bem. E aí você vira para mim e fala, Marcelo, eu quero fazer tudo isso. E aí você quer colocar isso em 3 dias e achar que vai ser incrível e que vai dar tudo certo. Esse é o segundo erro mais cometido. Por quê? Você não pode pegar várias coisas e implementar de uma única vez na sua rotina, na sua vida, porque não vai durar. Vai durar muito pouco, no máximo assim uma semana, e depois vai largar tudo. Porque as coisas precisam ser implementadas aos poucos. Primeiro você precisa pegar uma coisa, uma decisão. Ah, vou acordar às 6 horas. E nessa decisão você precisa ficar boa nela. Você precisa fazer por uma semana, 2, um mês sem falhar, para depois você acrescentar alguma outra coisa. Então você é aquela pessoa que de um dia para o outro, Marcelo, acordei mais cedo, treinei e já trabalhei. Se você conseguir levar esses novos hábitos por mais de 2 semanas, com certeza eles vão permanecer. Agora, se você fez por 2, 3 dias, ou fez só de segunda a sexta e no final de semana chutou o balde, sinto muito te informar, não vai durar. Porque não é assim que funcionam as coisas. É melhor você ter ciência, colocar uma coisa, implementar, ficar bom, ir para a segunda, ir para a terceira, assim em diante, do que você tentar colocar várias coisas ao mesmo tempo. E o terceiro erro mais cometido é não revisar. Não existe uma semana sem revisão. Por que, Marcela, você diz isso, né? Em um mês, pode ser que você tenha um aniversário de alguém querido, de um amigo, de um familiar. No outro mês, você pode não ter aniversário nenhum, porque a pessoa faz aniversário só uma vez, né? Mas se você é uma pessoa que tem muitos amigos, pode ser que sim. Mas a maioria das vezes, vamos supor, eu, Marcela, faço aniversário uma vez por ano, 27 de fevereiro. Na minha organização, do mês de fevereiro, dia 27 é meu aniversário. Em março, dia 27, eu já não tenho. Então é importante você revisar, porque pode ser que de um mês para o outro, de uma semana para outra, você tenha alguns compromissos e na outra não. Por isso que é importante você revisar. Porque às vezes tem uma semana que você está mais corrido e você tem muitos compromissos. E talvez na outra você esteja mais tranquila. E assim você consegue ter noção das coisas que estão sendo realizadas. Eu, particularmente, como que eu tenho um certo controle das coisas? Na minha planner, na minha agenda, tem uma tabela. Vou mostrar aqui para vocês.
Tem uma tabelinha pequena, tá vendo? Aí tem arrumar a cama, meditar 12 minutos, a suplementação, os posts que tem que postar nas 3 redes, ler e beber 3 litros de água por dia. Aqui eu consigo ver exatamente o que eu fiz todos os dias, o que eu não fiz nenhum dia, o que eu falhei, quantas vezes eu falhei. E eu consigo ter esse controle para melhorar nas coisas que eu não fiz, que eu deixei de fazer, ou nas coisas que eu foquei muito. Se você não tem esse costume de revisar as coisas que você faz ou que você não faz, não funciona a rotina. Porque se você acha que é só Ctrl+C, Ctrl+V toda semana, não é. Precisa ser modificado, precisa ser revisado. Afinal, cada etapa da nossa vida, nós estamos com algum objetivo e muitas vezes um objetivo é diferente do outro. A idade vai passando, você vai conquistando algumas coisas. Às vezes, o nosso objetivo de 15 anos de idade é passar no vestibular, passar numa faculdade X. Agora, atualmente, eu com 26 anos, eu não tenho o objetivo de passar em uma faculdade, não. Eu já tenho outros objetivos. Então, são etapas da vida diferentes. E quando a gente vai acompanhando, a gente consegue ter esse controle melhor do que a gente está fazendo e não fazendo. Além desse controle semanal, eu costumo fazer um controle mensal. No final do mês eu faço a contagem. Quantas vezes eu meditei, quantas vezes eu arrumei a cama, para ver exatamente onde eu falhei, onde eu deixei de lado, para melhorar no outro mês. Então você precisa revisar, você precisa entender o que funcionou e o que não funcionou, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser permanecido. Então não cometa mais esse terceiro erro que a maioria das pessoas cometem, que é não revisar a semana. E chegou o momento de uma parte muito importante, que é como eu devo começar. Eu sei, você já achou muito difícil, talvez você já seguiu uma rotina, não deu certo, ou talvez você que esteja aqui me assistindo nunca nem tentou ter uma rotina. E a partir desse vídeo você quer seguir em frente para poder conquistar essa rotina de excelência. E aí nessa etapa você já conseguiu saber o que é uma rotina, entender por que ela é importante, quais foram os erros mais comuns das pessoas. E muitas vezes pode até ter sido o seu. Só que agora, nessa parte, eu vou te explicar melhor como que você deve começar. E eu te indico começar pelo método 3-1-1. A primeira parte do método, que é o 3, você deve ter 3 prioridades fixas no dia. Treinar, o trabalho, um projeto determinado, ir no médico, levar um exame em determinado lugar, não importa, é a prioridade daquele dia. São aquelas 3 coisas que não podem ser deixadas de ser feitas naquele dia. No outro dia, vai ser outra prioridade, talvez não tenha que entregar exames, mas no determinado dia pode ser que seja essa a sua prioridade. Não importa se ela é pequena demais, se ela é grande demais. É aquelas 3 prioridades que precisam, que necessitam, elas são mais vistas como urgentes mesmo. Aquele dia precisa ser terminado com aquelas 3 coisas realizadas. A segunda parte do método, primeiro 10 minutos de revisão ao fim do dia. Isso significa que naquele dia você vai sentar por 10 minutos e vai ver, eu consegui realizar as minhas 3 prioridades. A minha rotina hoje funcionou por conta disso, disso, ou eu vou tirar isso, ou eu gastei muito tempo fazendo uma coisa que eu não precisava, amanhã eu não preciso fazer isso. Basicamente, você vai revisar naquele dia por apenas 10 minutos. E o último do método 3-1-1 é no domingo. Todo domingo você vai sentar e por 30 minutos você vai revisar e talvez até mesmo reescrever sua semana. Por que talvez reescrever, Marcela? Tem algumas coisas que não vão mudar de horários, como por exemplo, o horário que você vai dormir, o horário que você vai acordar. Praticamente, ele pode ser preenchido a semana inteira. Agora, algumas outras coisas que vão surgindo, você vai completando. Se você for essa pessoa que gosta de já escrever tudo que for fixo da semana inteira, tudo bem. Eu atualmente estou usando o método de eu vivo hoje, no fim do dia eu escrevo a minha semana, o meu próximo dia. E assim vai seguindo, porque um dia tem mudado muito, de um dia para o outro. Mas essas coisas básicas, o horário que acorda, o horário que treina, você já pode escrever. E é importante que nesse domingo você faça essa revisão semanal
para você entender justamente o que você fez ou o que você deixou de fazer. Não bebi água, não treinei, por que eu não treinei, não coloquei aquilo como prioridade. Você entender o seu quadro, revisar e reajustar. Agora, se você aplicar esse método 3-1-1 por 14 dias, eu tenho certeza que você vai ter uma vida de mais tranquilidade, de menos ansiedade e de ótimas decisões. Não tente seguir isso apenas por 3, 2 dias ou uma semana. No mínimo 14 dias. E quando você vencer esses 14, prossiga por mais 14. Esse método pode parecer uma besteira. Pode parecer que é muito simples, mas quando ele é aplicado, ele te traz resultados incríveis. No ano passado, eu li um livro que se chama A Única Coisa. Ele ainda é mais radical ainda em relação às prioridades. Ele não coloca nem para você ter 3 prioridades no dia, é apenas uma. Sabe aquela única coisa que você precisa fazer para que o seu dia tenha valido a pena? Aquela única urgência, ou aquela única ligação, aquele único documento. Esse livro é ótimo, vou deixar a imagem dele aqui para vocês, se vocês quiserem ler. Essa dica de leitura é muito boa. Só que eu gosto de aplicar essa técnica das 3 prioridades, porque é interessante você colocar uma meta familiar, uma meta de saúde, uma meta de trabalho. Fica algo mais equilibrado e fica melhor para você ir aprendendo a lidar melhor com as metas. E a sexta e última pergunta desse vídeo é: quais são os efeitos colaterais de ter uma rotina? O lado positivo dessa história toda de ter rotina é que você vai ser uma pessoa mais tranquila, você vai ter um determinado controle maior do seu tempo, você vai conseguir realmente ter uma energia mais sustentada, você vai ter uma confiança em você mesmo porque você se propôs a fazer aquilo e você conseguiu realizar. Então, vai ter uma menor confusão mental, você vai ter uma menor ansiedade, você vai ter um menor caos na sua vida, digamos assim. Mas não se engane, porque ter rotina tem 2 pontos negativos. O primeiro é a rigidez excessiva. Desde o primeiro dia em que você se propor a ter uma rotina, você precisa colocar na sua mente que não deve ser uma rigidez excessiva. As coisas poderão sair do seu controle e você não deve ficar chateada, você não deve ficar brava por isso. E sim, aprender a remediar, a encaixar quando necessário, a mudar as prioridades e reformular sempre. E o segundo ponto negativo é o automatismo cego. É quando você simplesmente realiza aquelas coisas por realizar, só porque está no automático. Então você precisa continuar vendo beleza nas coisas em que você está fazendo. Você acorda cedo porque você tem um propósito, nunca se esqueça disso. Você vai à academia porque no longo prazo você quer ter uma boa velhice, uma velhice saudável. Tudo você tem um propósito, não deixe de ser automático. Não continue... Não seja automática, não faça as coisas só por fazer, porque isso também pode virar um estresse na sua vida. Por isso que é tão importante você revisar a sua semana. Às vezes, em um período, determinado hábito é muito importante para você, só que em outra época, talvez ele não seja mais. Por isso que é bom você não seguir no automatismo. Automatismo? Automatismo. Por isso que é tão bom você não seguir no automatismo. Meu Deus, por isso que é tão importante você não seguir no automatismo. Porque, além dele te deixar cego, você talvez está fazendo uma coisa que não tem mais sentido para você. Então, analise, reanalise e revise sempre que necessário. Só que, como vocês sabem, eu sou uma pessoa extremamente suspeita para falar. Por quê? Não só por conta do meu quadro de déficit de atenção, a rotina me ajuda. Não só por isso. Mas, por exemplo, quando eu vou no mercado, eu não costumo fazer compras aleatórias, porque eu já tenho um bloco de notas, uma lista onde eu anotei o que é importante levar, o que precisa, o que é necessário. Eu já tenho anotado na minha agenda qual é o horário que eu vou no mercado. Então, eu tenho um tempo específico para tudo, eu tenho uma rotina para tudo. E sim,
Eu já fui aquela pessoa que ficou muito triste em relação à rigidez excessiva. E eu passei por essa etapa. Por isso que hoje eu resolvi trazer também esses 2 pontos negativos para que você também não cometa eles. Não cometa mais os erros de um iniciante, de quem tem rotina, e também não cometa esse erro de uma pessoa que já está engrenada em seguir uma rotina. Seja flexível, entenda quais são os seus momentos, quais são as suas prioridades. Mas não deixe de hoje mesmo seguir uma rotina, porque ela vai transformar a sua vida. Então, a rotina não é uma prisão. Na verdade, ela é a liberdade para a sua vida. Não deixe de colocar em prática o método 1, 3 prioridades no dia, 10 minutos para você revisar no dia a sua semana, o seu dia, no caso, e o último que é no domingo, todo domingo, utilizar 30 minutos para poder revisar a sua semana completa. E é com muita alegria, com muito prazer que eu compartilhei todas essas dicas com vocês, tudo que eu aplico. E se você quer um PDF com um bloco 311 explicado e mais um checklist semanal, clica nesse link que está aqui na descrição, que eu mando esse conteúdo para você. Ou então, se você quiser me mandar um direct no Insta, vai ser um prazer poder compartilhar esse arquivo com você. Eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!